Tá gravando, Pode. tá gravando. Ô, pessoal, então vejam só. Ó. Além então dos ligamentos, em algumas articulações vão ter 3 estruturas, tá? Que elas auxiliam para quê? Ou para absorver o impacto, no caso de amortecer, tá? Ou simplesmente para afundar uma cavidade. Então a primeira coisa que eu vou ter, ó, é uma estrutura chamada de disco articular. Ó. Então vejam só, se eu pegar nessa articulação aqui, ó, entre a clavícula e o externo, ele vai ter uma estrutura formada de fibrocartilagem, tá? Ao mesmo tempo que ele tem tecido fibroso, ele tem cartilagem, tá? Que é chamada de disco articular. Esse disco articular ele serve para quê? Para amortecer o impacto, né? Para não ocorrer o quê? Fratura óssea, tá? Aonde que eu vou ter disco articular? Eu vou ter aqui nessa articulação externo clavicular, que é entre o externo e a clavícula. Eu vou ter disco articular, ó, entre as vértebras. Então aqui eu tenho o corpo da vértebra, um disco vertebral. Outra vértebra e teria um outro disco aqui embaixo, tá? Então entre as vértebras tem o disco articular, tá? Existem mais 2 articulações que têm o disco articular. Uma é na articulação da mandíbula e a outra é numa articulação que tem entre a una e o carpo. Então vai ter um outro disco aqui, tá? Mas na prova prática eu só vou pedir desses 2, que é o que dá pra gente visualizar, beleza? Esse disco aqui dessa articulação externo-clavicular e o disco intervertebral, tá? Uma outra estrutura que eu vou ter também, mas aí agora eu só vou ter no joelho, é o chamado menisco, tá? Então se eu observar aqui, ó, na articulação do joelho, eu tenho essa estrutura aqui, ó, dos 2 lados. Se eu pegar um joelho aberto e olhar por cima, ó, é essa estrutura que vai formar um 8, ó, deitado, ó, tá vendo? Isso seria aqui... aquela articulação que vira osso depois? Não, menisco não. Não. Tá? Então, isso aqui também é uma fibrocartilagem, tá? Em forma de C. Então, eu vou ter um lateral e o outro medial. Isso aí é o menisco? Isso aqui é o menisco, ó. Então, eu vou ter o menisco medial e o menisco lateral. Se eu for comparar de acordo com os côndilos da tíbia, lembra que eu falei que o côndilo medial da tíbia era o maior? Sim. E o lateral era o menor? Aqui eu também vou ter, ó. O menisco medial vai ser o maior e o menisco lateral vai ser o menor. Para que serve o menisco? Para absorver impactos. Então ele amortece impacto, tá? Aonde que eu tenho o menisco? Somente na articulação do joelho. O disco eu tenho em vários lugares, mas o menisco só na articulação do joelho, tá? Uma outra estrutura que eu vou ter, ela é chamada de orla, ou também chamado de lábio. O que significa isso? Se eu observar, aqui eu tenho uma escápula e que vai ter a cavidade glenoide, tá? Aqui eu tenho o úmero que vai se articular aqui. Olha o tamanho da cabeça do úmero e olha o tamanho da cavidade. Ele vai ficar parado aqui? Não. Porque se eu colocar, ó, no primeiro movimento que eu fizer, ele sai fora. Então o que acontece? Das bordas dessa cavidade vai sair uma estrutura, né, um tecido mole. Ele vai sair e vai se prender aonde? Aqui no colo do úmero. Por isso que eu tenho o colo, tanto do fêmur quanto do úmero. Aí essa estrutura ela vai sair da borda da cavidade e vai se prender no colo ou do úmero ou do fêmur. Isso é chamado de orla, tá? Então, para que serve a orla? Qual que é a definição? É uma estrutura que afunda uma cavidade. Então, ela vai deixar essa cavidade mais funda. E aí, o movimento que eu fizer, ele não vai sair do lugar. Então, na verdade, a cabeça do úmero, ela não se articula aí na cavidade? Na cavidade glenoide, é o colo do úmero. Não. A cabeça entra em contato com a cavidade. Sim, mas... Aí o que acontece? Essa orla, ela vem e se prende lá no colo, tá? E aí depois eu tenho a cápsula articular.
Tem, não. Vai ter ligamento normal, tá? Então, somente aonde que eu vou ter a orla? Na articulação do ombro e na articulação do quadril. Aonde eu tenho a cabeça do fêmur e a cabeça do húmero. É só aqui que eu vou ter essa orla, porque eu tenho uma cavidade. É uma estrutura que afunda a cavidade? É uma estrutura que afunda a cavidade? Que vai aprofundar a cavidade. O acetábulo, por exemplo. O acetábulo é uma cavidade. Então, das bordas do acetábulo, vai sair essa orla e se prender no colo do húmero, do fêmur. E depois, por cima, ainda vem a cápsula articular, que é isso aqui, ó. Tá? Depois, o que tem mais na sequência aí? Joelho, vista anterior, cápsula articular, ligamento patelar. Ah, tá. Daí já entra específico do joelho, né? Tá. Esses ligamentos específicos do joelho, eu não vou passar, porque isso aí é mais para físio, tá? O importante de vocês saberem é que tem o quê? Tem a cápsula articular, que tem a membrana fibrosa por fora, a membrana sinovial por dentro, os ligamentos extracapsulares, intracapsulares e o capsular, e que tem a cavidade lá dentro. Cavidade articular. Então é isso que é importante vocês saberem do joelho, tá? Não só do joelho, de qualquer outra articulação, tá? Então, de articular é isso, tá? Aí agora nós vamos começar o sistema muscular, beleza?